A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa tarde, amém? Por essa tarde com Deus. Glória a Deus pela sua fidelidade. Glória a Deus porque o Senhor, Ele é justo, Ele é juiz na nossa vida. Os homens podem falhar com a sua justiça, os homens podem falhar com a sua benevolência, os homens podem falhar com aquilo que eles falam, mas o nosso Deus não falha. O nosso Deus, Ele não brinca de ser quem Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus e faz justiça pela tua causa. Eu não sei qual tipo de injustiça foi que você viveu, mas saiba de uma coisa: você não precisa fazer nada, somente ficar quieto, somente ficar parado e ver o livramento que o Senhor vai fazer na tua história, porque o nosso Deus é o Deus que te livra, o nosso Deus é o Deus que te guarda, o nosso Deus é o Deus que te protege. Não adianta os inimigos tramarem, arquitetarem, planejarem, tentar até executar algo contra a tua história, pois o nosso Deus vai na tua frente desfazendo todo o mal. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, você não será atingida, porque Deus te livra, porque Deus te guarda. Você já parou para analisar quantos livramentos o Senhor já te entregou? Você já parou para analisar o quanto o Senhor já foi fiel contigo? O quanto os teus inimigos armaram covas, armaram laços? O quanto os seres humanos, as pessoas deram ousadia, deram seu coração, deram a sua mente ao inimigo, emprestaram a ele para arquitetar algo contra você, e Deus sempre cortando os laços. Porque eu estou conversando com pessoas aqui que, se não fosse Deus na tua vida, você não estava mais nem aqui, porque grandes foram as armadilhas que foram preparadas contra você, grandes foram as armas, que os inimigos usaram contra a tua vida. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o laço quebrou e você escapou. Existe um Deus bom, existe um Deus perfeito, existe um Deus que é fiel e Ele guarda o seu povo, porque aprove ao Senhor nos fazer o seu povo. E Ele é lindo, irmãos, Ele é perfeito. Tem horas que nos falta palavras, nós não temos palavras para agradecer a Ele, o quanto Ele é fiel conosco. Mesmo sendo tão falhos, imperfeitos, carne podre, pecadores, somos nada, irmãos. Nós não somos nada diante do grande, porque o grande é Ele, o poderoso é Ele. Aí Ele resolve olhar para nós e nos livrar. Arabacanta. Aí Ele resolve olhar para nós e nos tirar do monturo. Oh, glória. Aí Ele resolve olhar para nós e nos dar direito à salvação. Porque tudo é graça, irmãos, é favor imerecido, nós não merecemos. Isso tudo o Senhor faz por nós, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Mas merecer, a gente não merece, não. Somos todos imperfeitos, não existe homem perfeito nessa terra. Você vai observar que mesmo Jó sendo justo, mesmo Jó sendo... O próprio Deus deu testemunho de Jó. A Bíblia diz que o Senhor disse que ele era um homem íntegro, temente reto, que se desviava do mal. Não foi Satanás que disse isso, foi o próprio Deus que falou isso para Satanás, dando testemunho de Jó. Mas você vai observar que quando Jó começa a amaldiçoar o seu nascimento, quando Jó pensa que ele era muito justo, o Senhor coloca ele no lugar dele. Eu estou falando do mesmo Deus que havia dito que ele era íntegro, temente reto, que se desviava do mal. Até então Deus estava dando testemunho de Jó. Mas a partir do momento que Jó começou a questionar Deus sobre o seu nascimento, e questionar Deus indiretamente pelo que estava acontecendo com ele, de uma forma como se fosse uma grande injustiça, Deus resolveu colocar Jó no seu devido lugar. Deus se apresenta para Jó e a Bíblia diz que o Senhor disse: cinge os seus lombos, que eu vou falar. Onde é que você estava, Jó? Aí o Senhor começa vários questionamentos. Onde é que você estava quando eu criei isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava, Jó, quando isso aconteceu? O Senhor começa a falar vários exemplos, mostrando para Jó o quanto ele era nada. Não porque o Senhor arabasto e é ruim, não. É porque Ele quer que a gente entenda, irmãos, o nosso coração e da nossa mente, que é tudo graça. É favor imerecido, porque ninguém merece. Ninguém é melhor que ninguém, não.
Não existe um mais santo, nenhuma mais santa que merece mais do que... Não, todos nós somos indignos, mas é pela misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor começa a repreender a Jó. Aí chega um momento que Jó diz para o Senhor, né? Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Falei demais, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece que diante do seu sofrimento, que era muito grande, a gente sabe disso, mas ele era indigno de estar, aleluia, falando demais. Ele disse o quê? Falei coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não sabia, falei muito. Sou indigno de estar falando o que eu estou falando, aleluia. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele diz isso, automaticamente Deus começa a mudar o cativeiro dele. A Bíblia diz que Deus ali tem um encontro com os amigos dele, que eram amigos entre aspas, que diziam que Jó tinha pecado sem Jó ter pecado. Que a pior coisa é alguém olhar pra você e dizer que você tá fazendo uma coisa que você não fez, não é verdade? Você estaria passando num sofrimento e o outro dizer que é por causa de pecado, e você dentro do seu coração saber que não tem nada a ver com pecado. Porque isso estava acontecendo com Jó. Não tinha nada a ver com pecado, irmãos. O que estava acontecendo com Jó era algo dele com Deus. Deus queria dar uma nova experiência para Jó. Deus queria se manifestar. Deus queria fazer da vida dele uma nova história, como o próprio Jó disse. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deus queria se mostrar para Jó. Ele queria se apresentar para Jó de uma maneira diferente. Mas quando Jó entende isso, quando Jó compreende que ele não é nada diante de Deus, a Bíblia diz que Deus começa ali, ó, mudar o cativeiro de Jó. Aí já inicia dizendo: ei, vocês que fizeram mal para Jó, vai para Jó orar por vocês, porque se Jó não orar por vocês, se Jó não interceder por vocês, o negócio vai ficar feio. Porque vocês se levantaram, aleluia, e falaram coisas de mim que não é verdade. Porque Jó não falou do Senhor, Jó amaldiçoou a si próprio, seu próprio nascimento, a sua própria vida. Mas isso não agradou o coração de Deus. E nós sabemos que o nosso sofrimento não nos dá direito, irmãos, de questionar Deus. Isso é triste, a gente sabe que nós passamos por lutas, por dificuldades, mas não podemos questionar o Senhor, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Não existe imperfeição nele, Ele é perfeito. Quando Jó reconhece isso, Deus começa a virar o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor deu a ele tudo em dobro do que ele antes possuía. Mas quando Jó primeiro também reconheceu que não era nada diante de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, fazemos tudo tão certinho, tão perfeitinho aos nossos olhos, porque não somos perfeitos, viu? Que aí acaba um orgulho entrando no nosso coração. Isso é mistério, isso é de Deus, é a palavra do Senhor, é Deus falando com você nessa tarde. Que às vezes achamos que somos tão perfeitos que não podemos passar por lutas, porque estamos com todas as brechas fechadas e andamos perfeitos, e isso acaba se tornando um orgulho no nosso coração. Isso também é pecado. A gente acaba se orgulhando de ser mais crente do que a irmã fulana, de ser mais santo do que o irmão ciclano. E isso acaba nos tornando, às vezes, hipócritas. Porque olhamos para o que está na vida do próximo e esquecemos da nossa vida. Ei, a tua santidade, ei, aquilo que você está fazendo para o Senhor. Você não tem que medir na vida de ninguém. Se Deus pediu para você fazer, é para você fazer. Não quer dizer que a irmã ciclana, a irmã beltrana ou o irmão fulano que não faz o que você faz não vai para o céu. É Deus que julga cada um. Então que a gente não se ache tão perfeito, tão melhor do que os outros. Que a nossa régua não seja uma régua para medir a vida dos outros. Aleluia. Mas que a gente faça o que é certo pela nossa salvação. Que a gente faça o que é certo pela nossa salvação por Deus. E o restante quem faz é o Senhor. Que a gente possa reconhecer como Jó. Eu não sou nada, Senhor. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu consigo entender que eu não sou nada diante da tua benevolência. E às vezes é isso que Deus quer de nós. Porque muitas vezes, irmãos, buscamos tantas coisas, tantos holocaustos, né? Tantos sacrifícios. Decanta, Deus está falando com alguém nessa tarde. Glória ao nome de Jesus. Às vezes a gente procura tanto sacrifício para agradar o coração de Deus, quando Deus quer obediência.
A Bíblia nos diz que Saul, ele preferiu sacrificar do que obedecer. E foi isso que o profeta Samuel perguntou para ele: porventura o Senhor tem tanto prazer em sacrifício do que obedeça a sua palavra? Será possível, Saul, que é melhor você sacrificar do que você obedecer, meu filho? Porque muitas vezes, irmãos, nos enchemos de sacrifício de tolo. Arabacanta. Quando Deus só quer de nós uma obediência e preferimos sacrificar tantas coisas para não obedecer o que Deus está falando, Ramando Cantarasto. Deus está falando com alguém: pare de sacrificar tanto e obedeça. Só quero de você obediência. Não se encha de sacrifícios quando eu não te pedi sacrifício, eu te pedi obediência. Porque sacrifício maior fez Jesus na cruz por nós. Chega de sacrifício, de tolo. É tempo de obedecer. É tempo de estar em obediência. Aramancho e decanta naquilo que Deus chamou você para fazer. Arabacanta. É tempo de se colocar de pé diante do Senhor e dizer: eis-me aqui para o chamado. Rihalabacanta. Eu vou falar porque Deus está mandando. Eis-me aqui para ser uma mulher virtuosa. Eis-me aqui para ser um homem honrado e digno da tua palavra, de levar a tua palavra, de estar contigo. Porque, irmãos, é um bocado que leva a palavra, é um bocado que às vezes pastoreia, é um bocado que muitas vezes tem muitos cargos, mas não honra o Senhor. E tem um bocado de mulher também tola, que se enche de coisa lá na rua, lá fora, até mesmo dentro da igreja, mas dentro da casa age de uma forma que nem a tola, pior do que a tola que está na Bíblia. Aí quer consertar muita coisa que está lá fora e dentro da casa não quer consertar, sendo que começa na sua casa o ministério. Eu não estou falando aqui que se seu marido ainda não se converteu, que seus filhos ainda não se converteu por culpa sua, não é isso. Entende o que eu estou falando? Haja com sabedoria. O teu ministério inicia em casa. Eu vou falar porque Deus está falando. Não tem negócio de eu vou deixar tudo aqui de qualquer jeito, com as pernas, a casa virada para cima, como diz o povo aqui, né? Com as pernas para cima, tudo para cima, e vou para a igreja que eu não tô nem aí. Não, tem que ter sabedoria. Vou acordar mais cedo, vou fazer o que tem que fazer, porque, um exemplo, hoje tem círculo de oração, vou para a igreja, mas antes eu vou deixar a comida pronta. Mas antes eu vou botar uma roupa para lavar. Mas antes eu vou passar um paninho aqui na casa. Tá entendendo? Porque Deus, irmãos, Ele não só quer que a gente se encha de coisa lá fora para as pessoas verem. Para as pessoas. Você não dorme com as pessoas que estão lá fora. Você não mora debaixo do mesmo teto que as pessoas. Somos todos irmãos. Mas o ministério inicia em casa. Eu vou falar porque Deus está falando. Nós temos que ter sabedoria. Temos que ser sábias, porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Assim é o homem também. O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E tem um bocado assim, que não tá amando, que tá olhando para de fora. Que o Senhor comece nas nossas vidas um conserto de dentro para fora. Não é de fora, para que todo mundo veja, porque sacrificar todo mundo vê, mas obediência, nem todo mundo vê. Todo mundo vê, não. Nós vamos observar que Saul queria isso. Saul queria sacrificar diante da multidão para que todos vissem, para que todos observassem que ele estava sacrificando, porque era isso que Saul gostava de fazer, mostrar para todo mundo que estava fazendo. Sendo que não foi isso que Deus pediu para ele. É melhor ter o aplauso de Deus, só você e Deus, mais ninguém, do que você ter o aplauso da multidão quando Deus está te reprovando. Porque Deus reprovou a Saul, Rabasto e decanta. Porque Deus, Ele não aprovou a Saul, que gostou de oferecer holocausto diante da multidão. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Pare de querer ser aceito pela multidão, porque a multidão te aplausa. Que te aplaude, perdão, é a mesma multidão que se levanta contra você e te aponta. Então, a partir de hoje, obedeça ao Senhor. Obedeça os direcionamentos que vêm de Deus.
Obedeça os direcionamentos que vêm dos céus, aquilo que Deus te ordenou para fazer, mesmo que tenha que desagradar os homens. Foi isso que Pedro disse: importa obedecer a Deus do que agradar os homens. E Pedro quis obedecer ao Senhor. Então pare de tanto sacrifício de tolo. Pare de fazer tantas coisas de uma vez só, sendo que muitas vezes, juntando tudo, não dá uma, por falta de sabedoria. Porque você faz tanto lá e às vezes esquece cá. E o Senhor está dizendo: haja com sabedoria. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Eu estou falando debaixo da direção de Deus, porque Deus sabe para quem é que Ele está falando. Que o Senhor nos dê sabedoria, porque não é fácil. Nós vivemos em um mundo que é muito feminista, não é verdade, irmãos? É feminista e as mulheres querem muito fazer tudo, querem tudo. Não estou falando que é pecado ninguém trabalhar, não estou falando que é pecado ninguém ter ministério, não é isso. Mas muitas vezes, irmãos, queremos preencher o nosso vazio, né? Achar que a gente está agradando a Deus com muitas coisas que a gente está fazendo de uma vez só, sendo que o que Deus queria era algo bem menor, que não tomaria talvez nem teu tempo tanto, que você não se esforçaria nem tanto para fazer, mas muitas vezes você não quer fazer porque não é a sua vontade, não é aquilo que você queria. Você gosta muitas vezes de que as pessoas reconheçam. Ah, irmão, porque as pessoas de fora não reconhecem. É porque as pessoas, né, assim, muitas vezes nós pensamos assim, né? As pessoas de dentro não reconhecem, os de fora vão reconhecer. E Deus está dizendo: não faça nada para ninguém te reconhecer, faça para o céu te conhecer, tá entendendo? Não é para as pessoas olharem para você e dizer assim: ah, ela é uma bênção, tá entendendo? Para ter aprovação de muita gente. Não adianta, irmão, ser aprovado pela multidão e ser reprovado por Deus. Faça para na sua casa, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, não sei para quem é que vive com você, olhar e dizer: não, ela é uma bênção, não, ele é uma bênção. Independente de igreja ou não, independente de qualquer coisa, eu vou servir ao Senhor porque Ele e ela me dá exemplo, tá entendendo? Porque muitas vezes queremos o exemplo de quem não serve, de quem não tem o nível de intimidade que nós temos, de quem não está tão próximo do Senhor como nós estamos. Então não fique buscando a aprovação de seres humanos, de homens, aplausos, mas procure o que Deus quer pra você. O que é que Ele quer pra você? Ele quer que você cuide da tua casa? Ele quer que você cuide dos teus filhos? Ele quer que você cuide do teu marido? Não é vergonhoso não, irmãos. Desde que eu aceitei Jesus, Jesus me deixou mais a trabalhar, irmãos. Desde que eu voltei, na verdade, eu me reconciliei com Jesus. Porque eu saí, eu era muito novinho, eu era adolescente e retornei já, era jovem, eu já trabalhava na época que eu retornei. E o Senhor não deixou mais eu trabalhar. Depois que eu retornei, o Senhor disse que ninguém assinaria mais a minha carteira e assim foi. E não pense vocês: ah, irmão, hoje você está na internet. Tá certo. Eu tô na internet tem muito tempo não, mas que eu no trabalho já tem anos, ó, irmãos, que eu tô vivendo na dispensação do Senhor. Tá entendendo? Por obediência, arabasto e decanta, ramancho e decanta. O nosso Deus, Ele sabe como trabalhar. O nosso Deus, Ele sabe como fazer na nossa história. Então o que Deus nos pede agora a gente não vai entender, mas daqui a pouco a gente vai compreender. Então não se encha de sacrifícios, obedeça o direcionamento, obedeça a palavra, obedeça aquilo que Deus tem para contigo, porque quando você obedece, irmãos, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Você vai observar que Davi, inúmeras vezes, ele desagradava o coração de Deus, ele fazia alguma coisa que realmente era grave. E aí, Deus, sabe o que Deus fazia? Deus permitia algumas lutas vir, mas Davi vinha e se humilhava diante do Senhor. Quando Davi se humilhava diante do Senhor, Deus viu o coração de Davi, que era contrito, quebrantado diante dele, e perdoava. E ali Davi iniciava uma nova história. Mas Saul não, Saul, Deus o rejeitou. A Bíblia vai deixar bem claro que Deus rejeitou, porque quem gosta de aplausos de homens, Deus rejeita. Nós não temos que viver atrás de aplausos de ser humano. Nós temos que viver para agradar o Senhor. Era isso que Davi fazia. Independente de desagradar os homens, ele agradava a Deus. Mesmo sendo errado, muitas vezes tendo errado, tendo feito algumas coisas que desagradou o coração de Deus. Porque ninguém é perfeito não, irmãos. Não existe ninguém que anda 100% perfeito diante de Deus. Mas existem aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas e colocam Deus acima de tudo. Então quando nós resolvemos colocar Deus acima de todas as coisas, Deus automaticamente vai nos honrar, vai nos perdoar, vai nos sarar. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul. Mas a Bíblia não vai dizer que Deus rejeitou a Davi.
Porque Davi tinha um homem, tinha um coração segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração do Senhor. Ele tinha um coração contrito e quebrantado, que a gente não possa ser como Saul, aquele que oferece sacrifício para que os outros vejam, mas o nosso coração, a nossa mente, às vezes a nossa casa, tá tudo longe do Senhor. Não. Mas que a gente possa ser como Davi, entregar tudo na mão do Senhor, confiar no Senhor, independente daquilo que Ele nos direcione, que a gente possa estar debaixo da palavra e da obediência, porque a nossa casa será próspera, será uma casa de paz, amém? Aleluia, vamos louvar o hino de número 422 da harpa cristã. O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é fiel e Ele já se faz presente aqui nessa tarde, amém? Que nós possamos ter o nosso coração contrito, quebrantado diante do Senhor, lembrando que ninguém é perfeito, mas quando nós procuramos agradar a Deus, Deus se agrada de nós e assim Ele nos trata com benevolência. Não é verdade que a gente possa nessa tarde estar alcançando a benevolência do Senhor, estar alcançando a paz, não por sermos perfeitos, né? Como o Senhor mostrou que Jó não era perfeito, como o Senhor mostrou que Davi não era perfeito, mas mesmo não sendo perfeitos, tinha um coração voltado ao Senhor. E é isso que importa, irmãos. Deus não está mandando você ser perfeito, até porque Ele sabe que você não suporta esse jugo, né, de perfeição, mas Ele manda você andar na presença dEle e fazer as coisas com fidelidade. É você estar diante do Senhor, obedecendo os direcionamentos de Deus para a tua vida. Quando o Senhor diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, não era que Deus estava dizendo, não peque mais, Abraão, a partir de hoje você não pode mais pecar, porque senão vai cair um castigo sobre você. Não, o Senhor estava dizendo, ande na minha presença e nos meus mandamentos, ande naquilo que eu te ordeno, buscando a perfeição todos os dias, porque se a gente buscar andar na presença de Deus, ó, de uma vida direitinha, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, nós vamos voltar, vamos nos arrepender, porque nós estamos todos os dias buscando a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas aquele que não busca a santificação, aquele que não busca verdadeiramente agradar o coração de Deus, não tem a possibilidade de realmente estar perto do Senhor. Mesmo você errando, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo imperfeito, procure agradar o coração de Deus, porque Davi não era um homem perfeito, mas mesmo assim o Senhor se agradou dele, porque o coração de Davi era voltado para o Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para o nosso Deus, é isso que importa. Chega de sacrifício, irmãos, chega de sacrificar tanto, quando Deus só requer de nós a obediência, amém? Vamos louvar o hino de número 422 da harpa cristã, em nome de Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar
com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vão ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, oh glória, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém? Aleluia, irmãos, que a gente possa estar preparados, né, para ir morar no céu, morar com o Senhor. Aleluia, porque os dias são maus, não é verdade? O mundo jaz no maligno. Mas antes de eu estar cantando louvor, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração sobre o cativeiro, os cativeiros, na verdade, porque não foi um só, mas os cativeiros que o povo de Israel vivia. A Bíblia diz que quando o povo de Israel se colocava em desobediência, eles desobedeciam às ordens do Senhor, Deus permitia cativeiros na vida deles, grandes opressões, se levantavam reis, levantavam povos contra eles, oprimiam duramente, era uma dura servidão que o povo passava, mas a Bíblia nos diz que quando o povo se humilhava, Ramanchu e decanta, quando o povo se colocava na posição e decantarabasto, ei, o Senhor começava a sarar. A palavra do Senhor nos disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E nessa tarde eu estou vendo pessoas que estão se arrependendo e Deus está dizendo: eu estou sarando a tua terra nesta tarde. Eu não sei o que aconteceu, mas de uma coisa eu sei: o Espírito do Senhor está voltando novamente para a tua vida de uma forma extraordinária. Eu vejo Deus se manifestando novamente para alguém que estava vivendo um tempo de céu de bronze, ri, halaba, cantarasto, e decantaramando, cantarasto, e o Senhor começará a se manifestar para você de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, porque Deus está perdoando alguém por alguma iniquidade, porque o nosso Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que sara as tuas enfermidades. Ele está dizendo: não me lembro mais do teu pecado. E todas as vezes que vier pensamentos de acusação sobre você, não provém de Deus, porque Deus já te perdoou. Já seja a partir de agora livre e liberto, porque você se arrependeu do teu pecado e o Senhor voltará para ti. Ribi canta lasto decanta, porque quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. E o Senhor está dizendo para alguém nessa tarde: eu estou restaurando as tuas moradas, eu estou restaurando a tua sorte, eu estou restaurando a tua vida, eu estou restaurando o teu emocional, eu estou restaurando o teu sentimental, eu estou restaurando a tua saúde, eu estou restaurando aquilo que estava sendo oprimido por Satanás. Porque alguém estava sendo oprimido, estava passando por dificuldades, por alguma brecha. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu resolvi te perdoar e não há quem possa revogar. Não há quem possa revogar, porque o nosso Deus, quando Ele resolve perdoar, Ele perdoa. A Bíblia diz que quando o povo voltou, eles estavam voltando, o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Por que eles ficaram como quem sonha? Porque Deus estava restaurando. Deus estava restaurando. A Bíblia diz que foram 70 anos de cativeiro.
E era necessário isso acontecer. E era preciso que isso acontecesse, irmãos. Muitas vezes é necessário alguns cativeiros na nossa vida para que a gente possa valorizar mais aquilo que Deus nos dá, não é verdade? E Ele está dizendo para você: eu sou o Senhor que estou trazendo você de volta de um cativeiro. Quando o povo retornou para Jerusalém, eles ficaram como quem sonha. E o Senhor está dizendo para você nesta tarde: você ficará como quem sonha, porque eu sou Deus que estou repreendendo do jugo de Babilônia. Eu não sei quem era a Babilônia que estava levantando ribicanda lasto decanta como permissão de Deus na tua vida, porque eu vejo um tempo de opressão, eu vejo um tempo de Babilônia erguida. Eu vejo um tempo de Babilônia de pé diante da vida de alguém. E Deus está dizendo: tá chegando o tempo, tá chegando o tempo, tá chegando o tempo da queda da Babilônia. Está chegando o tempo que o povo de Deus verá a justiça do Senhor. Porque quando Deus resolve desfazer o jugo de Babilônia, não há ninguém que possa impedir. Eu não sei quem é a Babilônia que está na tua frente, que é fortificada, porque nós sabemos que Babilônia era uma cidade era um lugar tão fortificado, tão forte, mas tão forte, que eles pensavam que nunca cairia. E tem inimigos teus pensando que nunca vão cair, não é verdade? Tem inimigos teus pensando que vão triunfar sobre você a vida inteira. E Deus está dizendo: foi um tempo, foi um aprendizado, porque, irmãos, todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, todas as vezes que Deus diz que vai fazer alguma coisa na nossa história, Ele permite algumas coisas acontecerem para nos moldar, para nos preparar, para nos amadurecer, para que a gente possa valorizar a presença de Deus, para que a gente possa entender que o mal existe, porque Deus está mostrando para pessoas aqui de uma forma poderosa que existe o bem, existe o mal, através de experiências que você está vivendo. Você pode não estar se agradando das experiências, porque ninguém quer passar por isso. Mas saiba de uma coisa: é pro teu bem, é pra você lembrar, que existe o bem, existe o mal, mas Deus usou de benevolência para contigo e te livrou do jugo opressor de Babilônia. A Bíblia diz que Babilônia caiu, irmãos. E nessa tarde o que Deus fala comigo é que Babilônia vai cair. Eu não sei pra quem é. O Espírito Santo ministra ao meu coração e diz: diga, minha filha, que Babilônia vai cair. Diga, minha filha, que não importa quanto tempo Babilônia está de pé, mas está chegando o tempo dela cair por terra. Arabacanta. Porque a Babilônia era torre fortificada, né, irmãos? Era torre forte diante dos homens. Era um lugar muito forte. Mas não existe fortaleza diante de Deus, sabia disso? Não existe ninguém forte diante daquele que é forte. Arabacanta. Não existe. Quando Deus diz assim: Babilônia levante, destrói Jerusalém, Babilônia levanta e obedece, que quando Deus quer, até os inimigos obedecem Deus. Olha só. Deus aí levanta, né? O coração suscita, levanta. Ele assim, né? Faz com que Nabucodonosor fique irritado, se levante contra Jerusalém, ali invada, pega o povo cativo, e Deus só dando vitória. A quem? A Babilônia. Para tratar com o povo dele, porque quando Deus quer tratar com a gente, irmãos, não tem quem possa impedir. Mas também quando chegou o tempo do Senhor lançar a Babilônia por terra, porque chegou o tempo que o povo de Deus aprendeu, irmãos. Foram 70 anos de cativeiro, mas o povo aprendeu. E Deus está falando com alguém aqui que já aprendeu. Deus está dizendo: já, você já tirou a lição que eu queria dessa Babilônia já. O meu tempo está chegando, eu vou assim trazer paz sobre ti. Trazer paz sobre a tua família. Ih, xarabacana, foram 70 anos, mas eu tô falando com alguém que tá findando. Oh, glória. Tá findando o jugo de Babilônia sobre a tua história. Você não tem noção do que Deus está fazendo. Você não tem noção do que Deus está movimentando. Aleluia. Para findar, para se tirar, para exterminar Babilônia do teu caminho. Arabacanta. Tá chegando o tempo, minha irmã. Foram 70 anos. Eu estou falando de 70 anos, não são 70 dias não, viu? Eu estou falando de um povo terrível, um povo, a mestra da feitiçaria. Era assim que Deus chamava a Babilônia, né? Mestra da feitiçaria. Porque ela realmente se levantava terrivelmente contra o povo de Deus com as coisas perversas e ruins.
Mas com a permissão de Deus, irmãos. Claro, eu não sei o que te aconteceu. Mas saiba de uma coisa, tudo que te aconteceu foi com a permissão do Senhor. Foi com a permissão de Deus. E agora o Senhor trouxe essa palavra revelada sobre a tua vida, dizendo, está chegando o tempo. Eu vou ler para vocês rapidinho, não é a palavra que eu vou ler agora nessa tarde, mas eu vou ler porque o Espírito Santo, ele ministrou meu coração. Deixa eu ler para alguém. Aleluia. Deixa eu ler para alguém, porque isso aqui é a resposta. Isaías capítulo de número 14. E versículo de número 1, daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer. Não vai demorar não, viu? Você vai ver. Guarda essa palavra no teu coração. Isaías 14, 1 diz assim, preste atenção no que Deus fala. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Olha só, se compadecerá do seu povo. Ele está se compadecendo de você nessa tarde. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses chegarão à casa de Jacó, porque Deus ainda ia restaurar o seu povo. Deus está falando com alguém, eu ainda vou restaurar. Não pensa que eu não vou restaurar, não. O tempo de Babilônia, aleluia, se levantar contra você foi uma permissão minha, mas eu estou chegando para restaurar a tua história. Eu estou chegando para levantar aquilo que não tinha mais possibilidade de ser levantado, de ser erguido. Versículo de número 2. Os povos o tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Olha só, quem era estrangeiro agora ia ter servo e serva. Guarda essa palavra no teu coração, que a restauração vai ser grande. Na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Olha só a virada de cativeiro, tá entendendo? Ó a virada de cativeiro que Deus daria. Aí diz versículo de número 3, no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, tá chegando o tempo do descanso, das tuas angústias, da dura servidão com que te fizeram servir. Só você e Deus sabe como foi difícil esse tempo de opressão de Babilônia. Só você e Deus sabe o tamanho dessa pedra no teu caminho. Só você e Deus sabe o tamanho do tropeço que você teve que enfrentar durante todo esse tempo. Mas o Senhor estava prometendo que ia livrar o seu povo, que ia restaurar, que ia remir o seu povo. E nessa tarde ele está dizendo para alguém, eu vou fazer na tua história. Versículo de número 4. Então o proferirás este montejo contra o rei da Babilônia, e dirás, como cessou o opressor? Olha só, cessou o opressor. Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Você crê que nessa tarde o Senhor está quebrando o cetro daqueles que estavam dominando? Daqueles que estavam se levantando contra você? Deus está quebrando. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu vejo nessa tarde Deus tirando força de inimigos. É que isso é revelado. Canta. Deus está tirando forças de inimigo nessa tarde. Aleluia. Que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e estás sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Até os ciprestes de alegria se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam, desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar, porque Babilônia caiu, irmãos. O Senhor está dizendo, ó, aleluia, Babilônia caiu. Você não entendeu, Babilônia caiu. Aqui, a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 14, que era o hino triunfal sobre a queda de Babilônia. Babilônia caiu, Babilônia não ficou de pé. E aqui diz, aleluia, versículo de número 9, o além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. O além, olha só, o além. Ele por tua causa desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. Todos estes respondem e dizem, tu também como nós estás fraco? E és semelhante a nós. Olha só, tu não era forte, Babilônia? Tu não era grande, agora tu já tá aí fraca, caída, tu caiu, tu tá fraca desse jeito, é tu mesmo? Arabacanta. Porque Deus está tirando a força de inimigos, olha só. E os príncipes olhando do além, dizendo, ei, é tu mesmo que tá aqui? Aleluia, é tu mesmo que caiu, Ramantui, decanta, Ramando, cantarastui. Todos estes respondem, dizem,
tu também, olha novamente, tu também como nós estás fraco e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Oh, que fim triste de Babilônia. E aqui diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas do Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isso aqui, irmãos, está falando sobre uma parte, na verdade, né? Porque eu não li todo, mas está falando uma parte sobre o hino, olha só, triunfal da queda da Babilônia. Eu vou dizer algo, é de Deus, é forte, mas é direcionamento do Senhor. E eu estou aqui para falar o que Deus está mandando. O tempo de cantar chegou. Ei, você pode dizer: irmã, mas Deus vai derrubar os meus inimigos e eu vou cantar? Não, você não vai cantar para os teus inimigos, você vai cantar para o Deus que vai derrubar os teus inimigos. Você vai exaltar e dizer: só o Senhor é Deus. Ramanchu de canta rabacanta. Só Deus é o Senhor. Rabai de canta lastui. Porque Deus tirou as forças de Satanás, porque Deus tirou as forças do inimigo, tirou a força de quem estava se ensoberbecendo e lançou por terra. E ele continua sendo o mesmo. Nosso Deus não mudou. Ele está dizendo: estou precipitando Babilônia, ramando cantarastui nas profundezas do abismo, mas tu continuarás de pé como minha igreja para me adorar, me engrandecer. Adore, adore, adore ao Senhor por esses dias, porque o laço quebrou e você escapou. Adore, adore, adore ao Senhor por esses dias, porque ele fez justiça por você. Adore ao Senhor por esses dias, porque ele quebrou um jugo que somente ele poderia quebrar na tua história. Eu estou falando de pessoas que vão cantar depois de uma grande vitória. Você lembra? 2 cânticos que o Espírito Santo me lembrou. Um deles foi o cântico de Moisés, depois que o Senhor Deus precipitou no mar Faraó e os seus cavalos e seus cavaleiros. A Bíblia diz que Moisés canta. Não é assim? A mesma coisa aconteceu quando o Senhor precipitou, quando o Senhor lançou fora o exército de Jabim. Débora canta. E Deus está dizendo para alguém: o tempo de cantar chegou. O tempo de contemplar minha justiça chegou. Você vai cantar diante da justiça que Deus vai fazer na tua vida. Depois que Deus deu Samuel para Ana, Ana cantou porque o tempo de opressão havia acabado. E Deus está dizendo para alguém aqui de uma forma clara, objetiva, direta. Você está entendendo muito bem o que Deus está falando com você. O tempo de cantar chegou. Amém? Você vai contemplar a justiça de Deus, mas diante da justiça de Deus, não é pra você ficar pelos cantos chorando e nem ficar se vangloriando. Não, é pra você cantar e adorar e dizer: Deus, obrigado. Obrigado, 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 porque o Senhor fez justiça como te apraz na minha vida, segundo a tua vontade e o teu querer. O Senhor lançou Babilônia por terra. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Existem pessoas que elas se arrependem porque elas são filhos da salvação, eles são filhos da salvação, mas a Bíblia diz que existem também os filhos da perdição. Existem também aqueles como a Babilônia que não vão se arrepender do seu pecado e Deus lança por terra. Deus está dizendo para você: eu sei quem vai se arrepender e sei quem não vai. Enquanto isso, louva, me engrandece, me agradece, porque sou Deus da justiça. Estou agindo e operando aonde você não pode operar, diz o Senhor. Amém? Eu praticamente preguei essa live, eu acredito que vai ficar mais de 1 hora de relógio, mas amém, né? Vamos para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para os nossos corações. Tem hora que eu falo tanto, irmãos, isso aqui meu chega a dói, ó. Isso aqui meu chega a ficar doendo, tanto falar, porque eu falo muito. Atos, capítulo de número 3, mas o Senhor está falando, é isso que importa. Eu estou aqui para fazer o que Deus nos direciona, amém? Atos 3, versículo de número 1, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para os nossos corações nessa tarde. Eu acho lindo as lives que o Senhor, né, ele fala conosco, porque ele fala inúmeras palavras, e eu gosto disso, porque eu acredito que é uma resposta para cada pessoa, sabe? Porque alguns entraram aqui necessitando de justiça, alguns entraram aqui necessitando de porta aberta, alguns entraram aqui necessitando de cura. Então Deus, ele fala segundo a vontade dele, o querer dele com cada um, não é verdade?
Atos capítulo de número 3 e versículo de número 1, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os pés e os seus tornozelos se firmaram. Aleluia. Aleluia. Os pés e os tornozelos se firmaram. Guarde isso. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia um coxo de nascença. Em frente à porta do templo, ele ficava ali sempre pedindo esmolas. Isso era rotineiro na vida dele, já era uma rotina. Todos os dias ele estava ali naquela mesma rotina. Rabasto e decanta. Eu sinto Deus aqui neste lugar dizendo para alguém: eu estou quebrando a tua rotina. Eu estou quebrando aquilo que para você era algo rotineiro, era um sofrimento que todos os dias esse homem passava. Ramantui decanta, ramando cantarastui. O Senhor está dizendo para alguém aqui, aleluia, nesta tarde: eu estou quebrando uma rotina. Ramantui decanta, ramando cantarasto. Eu estou assim desfazendo aquilo que era uma grande opressão na tua história, porque Deus, ele é um Deus que desfaz toda a opressão na vida de alguém. Uma cadeia que te cercava há muito tempo, Deus está quebrando na vida desse coxo de nascença. Era uma enfermidade que não permitia com que ele ficasse de pé. Existem coisas, irmãos, que vêm sobre a nossa vida. Existem coisas, arabasto e decantaramando cantarasto, que vêm sobre a nossa história, que nós olhamos e muitas vezes elas nos impossibilitam de ficar de pé. Ela nos impossibilita de caminhar. Existem coisas que foi tropeço na tua vida até hoje, serviu como pedra de tropeço no teu caminho até agora, mas o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: eu estou removendo isso que te impedia de caminhar. Eu estou removendo isso que impedia você de ter uma nova história. Eu estou removendo isso que impedia você de viver algo novo dos céus para a tua vida. Porque Deus, ele sabe, irmãos, quanto a gente pode suportar. E ele sabe quando nos tirar do jugo opressor. Porque na vida desse homem, essa enfermidade era um jugo opressor. Ele necessitava de ajuda. A Bíblia nos diz no versículo de número 2: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ou seja, alguém colocava ele diariamente ali. Diariamente ele necessitava de ajuda. Diariamente ele necessitava que alguém o ajudasse, porque ele estava impossibilitado de fazer. E o que ele pediu para Pedro e para João foi algo, irmãos, físico. Porque talvez ele olhasse com certeza para a sua situação, talvez não com certeza, e pensava que ele ia morrer assim, pensava que Deus não ia agir. E ele pede para Pedro e para João dinheiro, esmola. Mas Pedro e João diz para ele, aleluia, que tem algo muito melhor para entregá-lo. E nessa tarde Deus está dizendo: algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida. Algumas portas se fecharam e você já chegou a questionar Deus: por que ainda não aconteceu, Senhor? Porque nós somos seres humanos, irmãos, e pensamos: por que nós te pedimos isso, o Senhor não nos entregou ainda? Se o Senhor pode todas as coisas, se o Senhor é dono do ouro e da prata, se o Senhor pode fazer qualquer coisa. E Deus está dizendo para você: porque eu não quero te dar qualquer coisa, é porque eu quero te dar além do que você pensa.
Irmãos, muitas vezes esperamos tanto por uma promessa que fazemos como Sara e Abraão. Nós falamos assim, muitas vezes, Senhor, me dá isso, aí o Senhor não nos dá. Passa o tempo, nós fazemos o quê? Deus me dá de qualquer jeito, tá bom. O que importa, eu não tô nem aí pra promessa. O que importa é somente estar na presença de Deus. Mas é mentira, isso é mentira do inimigo. O nosso coração está sim esperando no Senhor. Porque muitas vezes queremos pensar, não tô nem aí pra essa promessa não. Se cumprir, amém. Se não cumprir, amém. Mas o nosso coração se abate com isso. Aí